Imagine uma mulher capaz de desafiar e derrotar um dos maiores conquistadores da história antiga. Pensou em alguém ousado? Se sim, prepare-se, pois essa figura vai te surpreender. Estamos falando de Tomíris, uma rainha que não apenas enfrentou, mas venceu Cyrus, o Grande. E mais, essa história guarda revelações tão intensas que vão mudar a forma como você enxerga as civilizações antigas. Fique conosco até o final para entender como essa batalha épica moldou o destino de impérios. Prometo que a última revelação vai te deixar sem palavras. Agora, se você está gostando do conteúdo, já deixe seu like, comente suas impressões, inscreva-se no canal e compartilhe. Para entender a força de Tomíris, precisamos conhecer um pouco sobre seu rival. Cyrus II, mais conhecido como Cyrus, o Grande, foi o fundador do Império Aquemênida, o primeiro grande império persa. Ele conquistou vastos territórios e era um estrategista nato, reverenciado tanto por sua inteligência militar quanto por sua habilidade em governar. Cyrus expandiu seu domínio sobre a Mesopotâmia, Lídia e outras regiões, tornando-se o monarca mais poderoso de sua época. Mas a ambição de Cyrus não tinha limites. Ele estava determinado a expandir ainda mais seus domínios e lançou seus olhos para as terras ao norte do seu império, onde viviam os Masságetas, uma tribo nômade liderada por Tomíris. Pouco se sabe sobre o início da vida de Tomíris, mas relatos apontam que ela era uma líder forte, respeitada pelo seu povo e que governava com habilidade e justiça. Tomíris não era apenas uma figura de autoridade, ela era guerreira, e seu povo a via como uma defensora dos seus costumes e de suas terras. Cyrus, determinado a conquistar a região, enviou uma proposta de casamento a Tomíris, na tentativa de anexar as terras dos Masságetas sem o uso da força. Mas Tomíris viu a oferta como uma tentativa de dominação disfarçada e orgulhosamente recusou. Isso irritou profundamente Cyrus, que então decidiu recorrer à força militar para subjugar os Masságetas. Com a recusa de Tomíris, Cyrus avançou suas tropas para o território dos Masságetas, acreditando que facilmente os derrotaria, como fizera com tantos outros reinos. Porém, ele não contava com a estratégia astuta e com a determinação dessa rainha. Tomíris organizou suas tropas e preparou um plano para defender seu território a qualquer custo. A batalha que se desenrolaria seria uma das mais brutais da antiguidade. Tomíris sabia que os soldados de Cyrus eram altamente treinados e bem equipados, então planejou uma estratégia que surpreendesse o inimigo. Antes da batalha, Cyrus armou uma emboscada. Ele enviou um grupo para atrair os Masságetas a uma armadilha, deixando vinho e comida para que fossem presenteados e capturados com facilidade. O filho de Tomíris, Spargapises, liderava as tropas avançadas dos Masságetas e, infelizmente, caiu na armadilha de Cyrus. Ao ver seus soldados derrotados e ele mesmo capturado, Spargapises, em um ato de desespero e vergonha, tirou a própria vida enquanto estava sob custódia persa. A notícia da morte de seu filho devastou Tomíris. Mas, em vez de recuar, essa tragédia alimentou ainda mais o seu desejo de vingança. Determinada a derrotar Cyrus, ela prometeu a ele uma punição à altura da dor que sentia. A batalha final foi um confronto brutal. Tomíris liderou seus guerreiros com ferocidade, e os Masságetas lutaram com uma fúria avassaladora. O campo de batalha se tornou uma carnificina. Os relatos da época são impressionantes. Cyrus, o Grande, que até então jamais havia sido derrotado, foi superado pela determinação e pela força das tropas de Tomíris. Em um golpe definitivo, Cyrus foi morto e suas tropas foram esmagadas. Esse episódio marcou uma reviravolta na história da antiguidade. Tomíris não apenas vingou seu filho, mas também impediu a expansão do Império Persa para o norte. A vitória de Tomíris foi uma afirmação poderosa da resistência dos povos nômades frente aos grandes impérios e mostrou ao mundo a força inabalável dessa rainha. Após a vitória, Tomíris ordenou que o corpo de Cyrus fosse encontrado. E em um ato de retaliação, ela cumpriu sua promessa de punição. Disse que ela mergulhou a cabeça de Cyrus em um odre cheio de sangue, proclamando que assim saciava a sede de sangue do conquistador persa. Esse ato final foi simbólico.
Uma mensagem clara de que aqueles que subestimavam seu povo pagariam o preço. A vitória de Tomíris sobre Círus, o Grande, foi muito mais do que um simples triunfo militar. Foi um exemplo de resiliência e coragem em um período onde as mulheres, especialmente em posições de liderança, eram raras. Tomíris passou a ser lembrada como uma figura de resistência e determinação. Sua história ecoa até hoje, inspirando a ideia de que até mesmo os mais poderosos podem ser derrotados quando enfrentam o espírito inabalável de um líder comprometido com seu povo. Através de sua vitória, Tomíris deixou um legado de bravura e independência. A imagem dela como uma mulher destemida que enfrentou um dos maiores impérios da história é algo que ressoa em diversas culturas e tem sido lembrada por séculos. Diferentes historiadores e cronistas antigos, como Heródoto, narraram essa história, que se tornou um símbolo do poder feminino na história. Ainda hoje, o nome de Tomíris é lembrado e celebrado como símbolo de resistência contra a opressão. Em diferentes culturas da Ásia Central, sua imagem se tornou um ícone da força das mulheres e da luta pela liberdade. Sua lenda foi passada através das gerações e a história de como ela derrotou um dos maiores conquistadores da antiguidade continua a ser contada como uma lição de coragem. Tomíris, a mulher que derrotou Cyrus, o Grande, é uma prova de que as grandes conquistas não estão limitadas a reis e imperadores. Ela representa a força inabalável de quem luta pelo que acredita. Se você gostou dessa história e quer conhecer mais relatos épicos, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like, comente e compartilhe com seus amigos.